Thiago Maia pode virar reforço no São Paulo. O volante, cujo vínculo no Internacional se encerra em dezembro, foi alvo de duas especulações recentes, ambas ligadas ao tricolor paulista. A primeira delas, de que ele seria envolvido numa troca com Arboleda. Arboleda, que já esteve nos planos do Inter, deve rescindir seu contrato com o São Paulo nos próximos dias. Diante desse cenário, imaginar uma troca está completamente descartado. Sobre a possibilidade de o tricolor contratar o Thiago Maia sem participação do Arboleda. Vale a lembrança de que, por estar em fim de contrato, o Thiago poderia assinar um pré-contrato a partir de 1º de julho com qualquer time do Brasil ou do exterior para se mudar de graça para esse outro clube a partir da virada do ano. São Paulo assegura que ainda não fez qualquer movimento nesse sentido. Conversei antes de gravar esse vídeo com uma pessoa da diretoria de departamento de futebol do São Paulo e ela assegurou que nesse momento a busca por volantes inexiste. Há uma série de outras prioridades, posições com mais necessidades. Thiago Maia, que foi comprado por 4 milhões de euros junto ao Flamengo, valor que equivaleu a apenas 50% dos direitos econômicos. Se o Inter não conseguir renovar o contrato com o Thiago Maia, tanto o Colorado quanto o Flamengo vão perder todo o percentual que tem em relação ao atleta. Thiago Maia, que ganha na casa dos 800 mil mensais, é reserva do time de Paulo Pesolano, embora tenha sido mais utilizado nos minutos finais das partidas recentes. Você, torcedor do São Paulo, entende que o tricolor precisa de quais reforços? Com a lembrança de que a janela por aqui só reabre em 20 de julho. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Você quer a notícia? Pega o papel e caneta aí, vamos anotar. O São Paulo coloca agora Igor Felisberto furando a fila. Sabe aquela fila? Primeiro é o Lucas Ramon, depois é o Mike, depois é o Cédric Soares, para depois vir o Igor Felisberto como um quarto jogador da posição? Não vai ser. O que eu tô sabendo é que o Igor Felisberto vai pular as etapas, já desbancou o Mike pela parte física e vai desbancar também Cédric Soares. O Roger Machado se afeiçoou pelo jogador Igor Felisberto e deve colocar o cara para jogar muito em breve. Mas essa nem é a boa, tá? A boa é que o Rian Francisco voltou. Falamos isso em live ontem. O Rian Francisco, ele volta pro São Paulo, tá liberado da parte médica. Não tem mais problema de joelho, que foi um problema seríssimo. Como ele fez toda aquela parte de transição, aquela parte de recuperação do joelho, fisioterapia, tudo, ele não está agora disponível pro Roger, porque o São Paulo fez o quê? Pega o cara pra trombar com o Alan Franco, o Tolói, é uma parada meio indigesta. Então o São Paulo pega ele e coloca ele no sub-20. Quando ele voltar a ser, não é que ele voltou para jogar lá, ele voltou para se preparar lá. Quando ele voltar a ser aquele Rian Francisco, que é um artilheiro global da equipe de base, um cara que destoa muito na base, ele vai conseguir jogar lá, jogando lá ele estará pronto para Roger Machado. Isso eu tô falando em papo de 1 a 2 semanas, tá? Não é pro ano que vem não, é para agora mesmo, antes da parada para a Copa do Mundo. Por que também é muito importante que o Rian volte? Porque o André Silva tá beirando o ridículo. Falo com carinho e com amor. Não é pra mandar o cara embora, não. Mas o André Silva hoje ele tem que ser poupado até pra ninguém ver o papelão que ele tá fazendo. O cara tem dificuldade de dominar a bola, o cara tem dificuldade de correr, o cara tem dificuldade de chutar a bola, o cara tem dificuldade de driblar e de andar e de respirar. Não é o jogador. Esse André Silva que voltou de contusão não voltou. Ele é um cara irreconhecível e vai se queimar. E pra se queimar é melhor não colocar. Então, se o André Silva hoje pode jogar como um 12º jogador, o Rian Francisco então ele pode ir como 11º. Não tem lógica. O Roger Machado e o Crespo também faria, o Zubeldia faria, qualquer um faria. O André Silva ele tem muita moral no São Paulo, mas a verdade é que ele vai se queimar, ele vai queimar cartucho bom ali pra nada. Não faz o menor sentido um cara desse jogar agora. Então que o Rian volte imediatamente e seja colocado ali, esse sim, como o 12º jogador do São Paulo. Gente, tem um papo aqui. Eu quero fazer um paralelo com vocês, porque o São Paulo ele tem hoje o Arthur entrando como um jogador assim que destoa da normalidade. Ontem o Arthur ele entrou no São Paulo como se ele fosse o Kaká entrando, né? Imagina que você tá poupando seus melhores. Lembra do Hernanes poupado? Não, tem que ganhar o jogo, Hernanes, vai lá e ganha. Né? Luiz Fabiano tá poupado, tem que ganhar, vai lá e ganha o jogo. Ontem o Arthur entrou com essa panca aí. O Arthur ele chegou no São Paulo meio ridicularizado no time do Botafogo. Ele jogou bem no Palmeiras, jogou bem no time do Bahia, jogou bem no time do Red Bull Bragantino. No Botafogo ele não consegue jogar.
Tem gente do Botafogo cravando, mas assim, perfeitamente cravando, que o Arthur foi perseguido por torcedores injustos do Botafogo e que foi ridículo o que fizeram com o jogador por lá. Ele não fez nada de errado pra ter a perseguição que teve e abalou o psicológico dele. Então ele vem pro São Paulo em baixa. Ele vem pro São Paulo um Arthur que pouco faz falta pro Botafogo. Quando ele chega aqui no São Paulo, olha o que ele tá jogando de bola. Ele, desde que chegou, ele começa a desequilibrar os jogos. Contra o Cruzeiro, ele desequilibrou o jogo. E ontem ele entra como um jogador prêmio. Não era como aquele cara que o Zezinho que veio do Botafogo, não. Era um cara que o São Paulino falou, opa, o melhorzão tá entrando agora. Agora dá pra ficar tranquilo que vai sair jogada. E o cara é bom mesmo. Eu lembro que recentemente o São Paulo ele tinha o Eric, né? É muito comum. O que o São Paulo faz? O São Paulo vende Luiz Araújo e David Neres. E quem ele traz? Ele traz Marcinho e Morato. O São Paulo recentemente ele tinha o Eric, que veio também como um tapa-buraco. O São Paulo tinha o Wellington Rato, que estava jogando por ali. Para ser uma alternativa ao Wellington Rato, o São Paulo trouxe o Eric do Vitória da Bahia. Ele veio do Ceará, o Eric, né? Daí o São Paulo acaba emprestando ele, tá no Vitória da Bahia, o Vitória comprou por 7 milhões. A venda do Eric era uma coisa pra mim bizarra. Eu falo, como é que pode um jogador igual o Eric? Ele estava realmente afobado no São Paulo. Igual o Ferreirinha. O Ferreirinha recentemente não estava afobado, com muita pressa, muita pressão por ganhar a posição. O Ferreirinha, que foi classe A contra o Cruzeiro, ano passado foi muito bem, ano retrasado ele tava mal só agora, que ele perdeu a posição, ele tava nervoso, então ele não conseguia jogar, não era exatamente o que o Eric tava passando aqui no São Paulo, então o Eric nós vendemos de maneira burraloide, foi maneira bizarra de vender o Eric pro Vitória da Bahia por 7 milhões, o Vitória adora o Eric, sempre que você vê o Vitória jogando, o Eric tá ali sendo importante, o Vitória se manteve na Série A no passado, não caiu, o que significa muita grana pro Vitória, muito porque o Eric estava lá, e aí eu olho o Eric, ele podia ser meia direita, ele podia ser ponta direita, ele é aquele jogador que tem a técnica, mas também tem a velocidade, ele tem a assistência, mas ele também faz gols, então realmente eu fiquei muito incomodado com o Eric saindo do São Paulo, da maneira que saiu, uma maneira assim meio repugnante, sabe, esses 7 milhões não cutuca nem a folha salarial, é papo de pagar o Oscar, Lucas e Caleri pronto, como é que um mêsinho de Lucas, Oscar e Caleri pode custar um ponta do nível do Eric pro São Paulo, então é ridículo, agora o São Paulo coloca o Arthur ali, então nesse momento, eu afirmo aqui, nós temos o TT e temos o Arthur. Neste momento, o Eric não faz falta. Neste momento, esses jogadores do São Paulo que um dia passaram por aqui, não tô falando do Antony, David Neres, que é muito nível alto. Tô falando dos caras normais, tipo Eric e Rato. Hoje o Arthur ele vai fazer mais pelo São Paulo do que Eric e Rato. Mas o Eric me deixou um pouco de saudade, o DVD deixou um pouco de saudade. Eu acho que o Arthur, hoje o Ferreirinha, o São Paulo tem a velocidade, tem o contra-ataque, tem o 1 contra 1, que é importantíssimo de pensar. Então o próximo técnico, sendo ele o Roger Machado, sendo ele um próximo técnico, não vai poder reclamar. E o São Paulo, se um dia perde o Roger Machado agora aí, recentemente, ele vai trazer o Dorival, vai ser o plano do São Paulo. O Dorival foi o cara que pediu o Eric, o Dorival precisava. Se não for o Dorival, o Rogério Ceni. O Rogério Ceni foi o cara que pediu o David, foi o cara que teve ali o Marcos Antônio, o Marcos Paulo tentou pôr pra jogar. Então todos os técnicos do São Paulo pedem Marcos Guilherme, cara de velocidade, cara do 1 contra 1, cara que tem essa questão do drible como fator preponderante pra jogar no São Paulo. E se isso tudo é real, que nós sabemos que é, então o Arthur ele é a realidade boa, ele é a realidade agradável. É ou não é? É complicada mesmo a situação do Arboleda. E o Gabriel Sá, nosso Gabriel Sá, que estava lá em Montevideo acompanhando essa partida, tá voltando, mas ele aparece aqui no De Primeira contando as últimas novidades, hein? O Arboleda apareceu, viu, gente? Mas não quer dizer que o São Paulo esteja satisfeito com isso, não. Vamos ouvir. Pois é, segue a novela do caso Arboleda no São Paulo Futebol Clube. O jogador, conforme a gente já vinha informando aqui no UOL, que não apareceu para o jogo de sábado contra o Cruzeiro, não apareceu domingo no treino e segunda também não compareceu. Na segunda, a gente informou, foi notificado 24 horas para responder o São Paulo Futebol Clube, que notificou rescisão unilateral do jogador. E aí tem uma questão nessa história que eu acho importante a gente explicar aqui. O Arboleda respondeu uma mensagem enviada pelo Rafinha, um dos dirigentes do São Paulo. Foi um contato bastante informal e muito curto. Ele respondeu essa mensagem. Na cabeça de quem trabalha com o Arboleda, isso conta como uma resposta dentro do prazo. O São Paulo, por sua vez, como mandou um documento formal, esperava uma resposta já formal e um prazo real. Volto tal data, ou a gente vai fazer uma reunião tal data. Já que foi muito breve esse contato
e foi de fato bastante informal, o São Paulo não considera que está dentro dos prazos de 24 horas de resposta do Arboleda e quer dar andamento à rescisão. Existe ali um debate jurídico em cima disso, São Paulo constando muitas pessoas ali sobre o tema, e aí ficou uma definição, então, até dando crédito à informação do GE. 10 dias para o Arboleda voltar ao Brasil e se reapresentar na Barra Funda. Caso isso não aconteça, caso ele não apareça, o São Paulo segue com a rescisão contratual na justiça do jogador, exigindo que ele pague a multa. Mas segue uma novela, então, do caso Arboleda, que ainda não voltou ao Brasil e teve esse contato breve ali com o Rafinha. Mas não foi algo diretamente ligado ali, como algo formalizado, como foi esse documento do São Paulo exigindo uma resposta. A gente segue em busca de maiores informações de onde está, por onde anda Robert Arboleda, zagueiro de 34 anos, que não deve mais jogar com a camisa do São Paulo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.